Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mando Responde, o quadro no canal onde eu pego perguntas de vocês lá no Instagram e respondo aqui. Então se você quer aparecer aqui no canal e mandar uma pergunta pra mim, siga a gente lá no Instagram e fique de olho, porque vira e mexe eu abro a caixinha de perguntas lá e as melhores perguntas eu separo aqui para esse quadro. Dito isso, vem comigo porque a gente vai ter muitas perguntas bem interessantes nesse episódio. Começando aqui com a pergunta do Ramon Ângelo: existe alguma obra de Star Wars que seja medieval? Bom, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Alguma coisa ali que não envolva tanta tecnologia assim, né? Tipo sabres de luz, blasters, coisas que a gente identifica e relaciona muito com ficção científica. Eu acho que é isso que você quis dizer. Porque vale a pena a gente fazer um adendo de que Star Wars é muito mais uma coisa de fantasia, né? O próprio George Lucas sempre disse isso, do que ficção científica. Então, todo aquele papo de tem fogo no espaço, tem som no espaço. Tipo, Star Wars nunca foi a proposta ser algo real, algo cientificamente correto. É uma fantasia, uma ópera espacial muito focada em dinâmicas familiares, o maniqueísmo do bem versus o mal, a jornada do herói. Claro que isso vai ao tempo evoluindo, mudando um pouco, mas nunca foi muito essa proposta. Dito isso, a gente tem uma era ali em Star Wars onde a gente se aproxima muito mais de algo medieval, já que a gente não tinha os sabres de luz como a gente conhece hoje. Há muito tempo atrás, na linha do tempo de Star Wars, os guerreiros eles usavam de lâminas feitas de alguma liga de metal que eram imbuídas na força. Então essas lâminas, elas eram como se fossem os primeiros ancestrais dos sabres de luz. E isso a gente está falando tempo muito antes da Ordem Jedi. A gente está falando da Ordem Jedi. Escreve um pouquinho diferente. E essas armas eram usadas até mesmo antes do Grande Cisma, que foi uma grande batalha ali em Tython. E se você for ver a imagem, elas parecem katanas, né? Ou katanás, não sei como vocês falam, mas com forjas alquímicas, né, que pegavam essas lâminas e depois eram tratadas com processos arcanos. E essas armas foram muito usadas lá em 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, ou seja, na época da Velha República, nas conhecidas como Guerras da Força, né, The Force Wars, que aconteceram no planeta de Tython. E aí isso tudo culminou na invasão dos Hakata, né, e o Império Infinito, que aí trouxeram sua tecnologia e acabaram desenvolvendo o Force Saber, que é tido como o primeiro sabre de luz, eu já falei dele nesse vídeo aqui, que aí sim canalizava toda a energia num Crystal Kyber e tinha a lâmina como a gente conhece. A gente também teve os Proto Sabers, que eram sabres de luz, mas que precisavam da sua energia através de um cabo e uma grande bateria ficava nas costas do usuário. Ou seja, você estava ali duelando, alguém cortava essa corda de energia, você estava ferrado, a sua lâmina desligava na hora. Então, a gente tem aí basicamente essa evolução dos sabres de luz. Começaram com as lâminas imbuídas pela força, depois teve Force Saber e depois o Proto Saber, e aí sim foi evoluindo para os sabres da Velha República, da Alta República e os que a gente conhece aí nas prequels e trilogia clássica. Então acho que essa época, se você for procurar aí quadrinhos, livros e tal, eles vão te dar essa vibe mais medieval, né? Os caras lutando com as lâminas sem laser para lá e para cá. A próxima pergunta é do Davi Cruz, que mandou aqui: qual é o maior erro da franquia na sua opinião? Bom, eu acho que o maior erro da franquia, pra mim, seria a falta de planejamento. Porque foi assim, né? A gente teve a venda da Lucasfilm para a Disney em 2012, se eu não me engano. E 3 anos depois disso, em 2015, a gente já teve o primeiro filme da trilogia sequel. Porém, nesses 3 anos antes do Despertar da Força, não houve o planejamento do grande plano, da grande narrativa dessa trilogia. E isso aqui é uma coisa que vocês já devem estar até enjoados de me ouvir falar, mas foi um verdadeiro telefone sem fio, onde cada diretor vinha e contava a sua história, continuava do ponto em que o diretor anterior tinha parado. Aí teve todo aquele negócio de demitirem o Colin Trevorrow e trazer de novo o J.J. Abrams, que depois quis desfazer o que tinha no 8. Ou seja, essa primeira trilogia, continuação da saga Skywalker, o fechamento aparente da saga Skywalker, foi muito mal conduzido. E isso já de cara criou muitos problemas, né? Tudo bem que ali no meio a gente teve Rogue One, que
que é fantástico e todo mundo ama, porque foi algo fechadinho, algo bem escrito, com começo, meio e fim. Não ficou sem pé e nem cabeça que nem a trilogia sequel. E beleza, eles aí pararam o cinema em 2019, depois de Ascensão Skywalker, e a gente vai ter 7 anos até The Mandalorian e Grogu, que estreia no ano que vem. E esse problema do planejamento parece que não foi solucionado, porque a gente vê que The Mandalorian e Grogu era uma 4ª temporada que agora vai virar um filme, a gente vê o filme da Rey sendo um dos primeiros que o pessoal quer fazer, que eu já acho isso muito arriscado, já falei disso muito aqui no canal. Aí você descobre que o filme da Rey tá no 4º roteirista, que eles estão pra lá e pra cá, não sabem a história, adiaram o filme da Rey. Aí agora temos um filme do Ryan Gosling com o Sean Levy tirado completamente do nada e já vai ser o próximo filme a ser produzido. Então a sensação de que ainda estamos sem um planejamento da parte de história me dá muito medo. E é o meu maior problema com essa gestão da Disney atualmente. Se olhar para séries, o cenário é um pouco menos pior, mas mesmo assim também tem falhas de planejamento. O filme do Obi-Wan Kenobi acabou sendo transformado na série. E quando você assiste a série, você vê que tá muito esticada a história. Caberia muito bem num filme de 2 horas. O mesmo aconteceu com o livro de Boba Fett. E aí depois de tudo isso tivemos The Acolyte, que sabe, como que The Acolyte, com todos aqueles problemas que eram muito aparentes, como que isso não foi vetado antes, não foi trabalhado antes, sabe? Então esse é o meu problema com essa nova gestão da Disney e do jeito que a franquia está atualmente. O problema de planejamento. Espero que agora, com esse respiro de ar fresco, que foi a 2ª temporada de Andor, que a galera tá realmente começando a voltar a assistir Star Wars, a se interessar, espero que eles, peguem no ritmo aí e consigam trazer coisas novas e coerentes pra gente. Próxima pergunta é do Mestre Sith Darth Vader. Oh, nome legal, hein? Como os fantasmas da Força falavam com pessoas em planetas diferentes? Bom, essa pergunta é muito interessante, muita gente também tem essa dúvida. Para começar, é bom a gente fazer uma distinção aqui dos fantasmas da Força do lado luminoso, que são os que a gente conhece, e aqueles do lado sombrio. Os do lado sombrio, eles não são necessariamente fantasmas da Força. Eles são fragmentos ali da essência do usuário que acabou ficando atrelado a um objeto ou a um local. Exemplo, a gente tem o Darth Momin, que prendeu um pouco da sua essência, um pouco da sua alma, vamos dizer, na sua máscara. E toda hora que alguém vestia aquela máscara, ela era possuída pela essência do Darth Momin. Outro exemplo importante é o do Darth Bane, que a gente viu o Yoda ali encontrando um fragmento da essência do Darth Bane também, que ficou ali na máscara dele, onde ele conseguiu ali conversar com o Yoda, mas aquilo não é um espírito da Força, um fantasma da Força, é apenas um fragmento do indivíduo, sabe? Não é como os fantasmas da Força que a gente conhece. Até porque o lado luminoso da Força, ele entende que a morte é apenas mais uma etapa, e é através disso que eles conseguem se unir à Força. Eles se abrem, eles se juntam à Força. Os Sith não, os Sith eles têm medo da morte, eles acham que a morte é o fim da vida. Então é por isso que eles não conseguem realmente se tornar fantasmas da Força. Dito isso, os fantasmas da Força, do lado luminoso, eles podem aparecer em diferentes locais que tenham conexão forte com a Força, que são conhecidos como os Nexos da Força, que geralmente são lugares na galáxia onde a Força está particularmente bem concentrada. Um grande exemplo disso é Dagobah, que tem ali um Nexo da Força naquela caverna, então lá é um lugar muito fácil ali para um Obi-Wan Kenobi aparecer. Acto também é um dos lugares que tem muita conexão com a Força, foi um dos primeiros templos Jedi da história, então é fácil para o Luke aparecer lá. Então existem planetas e lugares que contém uma grande ligação com a Força, tanto do lado sombrio quanto do lado luminoso. E esse nexo, essa conexão nesses lugares, é o que facilita com que os espíritos da Força consigam transitar entre o mundo corpóreo e o mundo etéreo, entre o reino da Força e o nosso mundo carnal. Além disso, também tem a conexão com as pessoas. Então, um indivíduo que tinha alguma relação com o fantasma da Força, ela está muito mais aberta a conseguir ter esse tipo de interação do que uma pessoa que nunca conheceu o espírito da Força. Ou seja, o Obi-Wan ele já tinha uma conexão muito forte com o Luke, e o Luke é sensitivo à Força. Então, para que o Obi-Wan consiga se materializar para o Luke, é muito mais simples. É diferente de, por exemplo, o fantasma da Força do Obi-Wan aparecer para o Han Solo, por exemplo. Eles até se conheciam ali, mas eles não tinham tanta conexão, e o Han Solo também não é sensitivo à Força. Então, seria muito mais difícil disso acontecer. Então, para resumir, os fantasmas
fantasmas da força eles aparecem onde a força é mais forte e onde eles têm uma conexão significativa, seja com o local em si ou com os indivíduos que eles estão tentando alcançar. E antes de continuar, eu tenho um recado para você que ama Star Wars e sempre sonhou em ter um sabre de luz. Nesse mês de agosto, mês do Dia dos Pais, a Ricksforge está com uma promoção incrível de 10% no site inteiro. E usando o nosso cupom que é MANDO, você garante ainda mais 5%, e se quiser fazer o pagamento diretamente no Pix, você ganha ainda mais 5% de desconto. Eu não sei se você fez as contas aí, eu também não sou muito bom de matemática, mas deu 20% de desconto no seu pedido desse jeito. Ah, Mando, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista no Pix. Não tem problema, usa o nosso cupom MANDO, você ainda garante 15% de desconto e você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, tô deixando aqui o QR Code da Ricksforge e o site deles na descrição. Corre lá, fica de olho aí nos prazos de entrega e garanta o seu sabre de luz ou também presenteie o seu pai com a arma mais icônica da cultura pop. Mas voltando aqui pro vídeo, próxima pergunta vem do Jorge Gama. O público geral conseguiria aceitar algo no cinema que seja longe dos Skywalker? Rapaz, é uma boa pergunta, uma pergunta que eu mesmo me faço e eu acho que sim, justamente pelo exemplo que a gente teve esse ano, que foi a segunda temporada de Andor. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, Andor tá sendo a série mais assistida do mundo, não só no Disney Plus, mas em todos os streamings. Isso segundo a Nielsen, que é como se fosse ali o Ibope, né, dos Estados Unidos, que mede essa audiência. Então Andor, que é uma série que não tem Darth Vader, que não tem Jedi, não tem sabre de luz, quase não tem a menção da força, tá conseguindo bater séries como The Last of Us e outros grandes monstros aí da cultura pop. Algo que não aconteceu com as outras séries de Star Wars. Nem mesmo a Ahsoka, que trouxe o fantasma da força do Anakin, que trouxe tantas outras coisas ali, como sabre de luz e tal, conseguiu esse feito. Então eu acho que, aí conectando com aquela resposta que eu dei mais cedo, o importante, no final das contas, é a história, são os personagens. Se você tem uma boa história pra contar, com personagens engajantes, vai dar certo. E é isso que eu acho que Star Wars tem que focar daqui pra frente. A própria Kathleen Kennedy disse que eles estão meio que se voltando pra esse lado, em trazer diretores que têm uma história pra contar, mesmo que isso de primeira não se encaixe tanto com Star Wars. Por exemplo, Andor é uma série que fala de guerra, fala de política, fala de muitas coisas que poderia muito bem funcionar fora do contexto de Star Wars. Porém, com a roupagem de Star Wars ficou ainda melhor. Então é isso que eu tô falando, a gente pode ter filmes de gênero, sabe? Um filme de terror dentro de Star Wars, um western, um filme de corrida de pod, tudo isso pode acontecer e não necessariamente está ligado novamente aos Skywalker. Eu acho que até ficar batendo na mesma tecla dos Skywalker pode ser um erro. Vamos deixar a saga principal descansar um pouco, o pessoal ficar com saudade e aí depois você vem, quando você tiver uma grande história, sabe? Personagens bem construídos, tenta dar uma desenvolvida melhor na Rey e aí sim você volta, entendeu? Eu acho que não só tem espaço, como o mercado e os fãs estão dando esse sinal aí pra Lucasfilm, pra Disney, pra Star Wars, de que eles querem boas histórias na franquia. Tenha sabre de luz, tenha Darth Vader ou não. E por fim temos a última pergunta, que é: existe algum Jedi que já usou sabre de luz vermelho? E a resposta é sim, mas eu preciso explicar. Dentro do cânone de Star Wars, a gente não tem nenhum Jedi que usa sabre de luz vermelho. Até porque no cânone, pra pessoa usar um sabre de luz vermelho, ela precisa primeiro tomar o cristal Kyber de um usuário do lado da luz e corromper ele, ou seja, jogar toda a sua raiva, seu ódio, seu ressentimento no cristal Kyber, fazendo com que ele sangre, e aí sim ficando vermelho. Então automaticamente, para você ter o cristal vermelho assim e usá-lo como o seu sabre de luz principal, você meio que tem que estar do lado sombrio da força. Então não temos nenhum Jedi que se encaixe nisso. Porém, no Legends de Star Wars, né, no antigo universo expandido, a gente tem vários Jedi conhecidos que usaram sabres de luz por diversos motivos. Como, por exemplo, a Mestre Jedi Adgalha e o próprio Luke Skywalker já usaram sabres de luz vermelhos, seja por necessidade ali de ter derrotado alguém que tinha um sabre de luz vermelho e ter perdido o seu sabre de luz e aí ter usado em uma batalha ou outra, ou como uma rejeição de certas tradições Jedi. Mas isso principalmente nos quadrinhos. Não lembro de ter nenhum livro ou algo do tipo retratando alguém usando um sabre de luz assim. No cânone a gente teve o Anakin usando um sabre de luz vermelho para decepar a cabeça do Dukan, mas ao mesmo tempo que ele estava usando o sabre azul. Mais uma vez, foi só uma circunstância de batalha que fez ele usar, né?
Vale lembrar até que no Legends, os sabres de luz vermelhos, eles tinham essa cor porque era um cristal sintético. Então a cor do sabre de luz vermelho, ela não estava ligada a você ser do lado sombrio em si. Acho que por isso que a gente já viu um ou outro Jedi usando essa cor no Legends, porém isso não se aplica para o canon. Bom galera, essas aqui foram algumas perguntas, muito boas inclusive, são dúvidas muito pertinentes e que vira e mexe me perguntam aqui no canal. Peço para você encarecidamente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda a esse vídeo atingir mais fãs de Star Wars. Preciso agradecer demais aqui os nossos membros apoiadores, que são Drone Mood Brasil, Vitor Bertoli Nascimento, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Cyber Psycho e Matheus Santos. Muito obrigado, senhores, por isso. Obrigado a todos os outros membros que também mantêm o canal de pé. Vejo vocês na próxima e this is the way.